E ainda sobre esse tema, eu quero falar ao vivo aqui com o presidente do Sindicato das Autoescolas e Centros de Formação de Condutores da Bahia, o Sindalto. É o Wellington Oliveira, para falar sobre a percepção das autoescolas sobre essa proposta. Wellington, bem-vindo aqui à Rádio Sociedade. Bom dia. Oi, Jéssica, bom dia a ti, a todos conectados. Wellington, qual o parecer do sindicato a respeito da desobrigação? A população diz que as autoescolas são extremamente caras, tem boa parte da população concordando com isso, tem a outra linha que já acha o trânsito caótico demais e que tirar essa obrigação, por mais que tenha uma prova lá na frente, mas entregar a responsabilidade de aprender para o próprio condutor não é o caminho. A gente precisa realmente de qualificação para fazer um trânsito mais seguro. E o senhor, enquanto representante, aí, como presidente do Sindicato das Autoescolas, qual a sua posição? Jéssica, é com muita preocupação, né, que nós recebemos anunciado no dia 29 de julho pelo ministro Renan Filho nas redes sociais, de desobrigar a formação e encontro à educação. O processo da habilitação caro, e a gente concorda, viu? Tem que baratear mesmo. Agora, alertar a população e a grande mídia de que as autoescolas, elas cumprem a resolução e portarias estaduais. Resolução 789, que regra o funcionamento das autoescolas, e as portarias que os DETRANs, como órgão executivo, impõem. Imagine que se falam tanto sobre os valores, mas a autoescola não faz portaria, não faz resolução e nem o preço que ela vai trabalhar. A autoescola é uma concessão pública. Então, o posicionamento do setor, e há 2 anos e meio a gente vem, tanto os sindicatos estaduais como a Federação Nacional, buscando da Senatran desburocratizar esse processo. Porque realmente é burocrático, é demorado e é caro. E a gente, na verdade, vem trabalhando para esse entendimento. Agora, você jogar fora a educação, a segurança viária, é complicado. Wellington, você, por favor, dissesse quanto custa em média para o nosso ouvinte, né? Tirar uma habilitação de moto, de carro, de caminhão, assim, para a gente fazer um apanhado geral nessas 3 principais categorias. Sim. Jéssica, observe, o regulamento de resolução e portaria faz com que as autoescolas, que é uma concessão pública, cumpram essas regras. Hoje, uma habilitação de moto na Bahia custa em torno de R$ 1.768. Carro, R$ 2.160. E a média para uma mudança de categoria é R$ 2.500. Mas eu quero chamar a atenção da população de que quando você chega na autoescola, aí o curso está lá R$ 2.813 para carro, R$ 2.421 para moto. R$ 1.000 praticamente é de laudo, perícia médica, plataforma para usar o curso teórico e monitoramento. Ao longo do tempo, esse regramento, muitas das vezes vindo do Senatran, passado para os DETRANs, como monitoramento prático. O DETRAN quer ver se está sendo monitorado, feitas as aulas, e aí coloca uma empresa de tecnologia dentro da escola. E essas taxas é o que encarece o processo de habilitação. Então, quando o ministro vem e fala sobre desobrigar e aponta a autoescola que ela é cara mesmo, pela imposição, né, regulamentada pelo poder público. E aí você traz, há pouco tempo nós tínhamos aí uma obrigação de aula noturna. Aí veio a aula noturna. O que é que tirou a aula noturna? O simulador de direção, aí encarece o processo. E aí dessa forma que o trânsito é tratado no Brasil, né? A educação sempre colocado à margem de uma discussão, principalmente quando se aproxima de um ano eleitoral. Qual seria, então, o caminho, Wellington, para baratear? O senhor enxerga meios de baratear o custo da autoescola e sair de tantos adicionais de monitoramento de frequência, de tanta coisa assim? Isso. É o que a gente vem buscando construir há 2 anos e meio, né, a nível da Federação Nacional com a Senatran. Inclusive tivemos na semana passada, na quarta-feira, uma reunião presencial com o secretário nacional, Adroaldo, onde a gente levou propostas de desonerar esse processo, deixar mais leve. A autoescola, ela recebe um regulamento de resolução que ela tem que ter recepção, secretaria, diretor de ensino, 2 carros, 2 motos, corpo docente, e aí isso tudo fica caríssimo. E aí depois tem que ser repassado para o tomador de serviço, que é injusto. Imagine que uma política pública como a CNH,
nacional, a CNH social, a da gente, como nós chamamos aqui, que o governador batizou, 12 mil processos sendo executados e vai acabar com essa proposta do ministro. Então, ao invés de você buscar implantar políticas públicas, desonerar o processo de habilitação, o mais fácil é você apontar o fim da educação para o trânsito, né? Em relação à educação para o trânsito na escola, né? Eu estava até falando sobre isso. Poxa, você vai empurrar para o próprio cidadão a responsabilidade dele aprender sobre trânsito e lá na frente ele vai fazer uma prova, vai ser aprovado ou não. E eu perguntei, por que não colocar a educação para o trânsito, a aula de civilidade, no ensino fundamental, no ensino médio, para que saia da escola aquele estudante, né, já tendo o mínimo conhecimento. Aí sim a autoescola, ela poderia ser algo secundário, até trazer as autoescolas para dentro das unidades de ensino, os monitores para dentro do ensino, e aí concluindo ali aquele ensino básico, com 18 anos a pessoa faria a aula prática dela e teria habilitação. Eu pensei nesse caminho também, porque realmente é muito caro você pensar numa pessoa que é assalariada, que ganha R$ 1.518, tirar uma habilitação de moto, por exemplo, que é R$ 1.768 só o valor cru, sem as taxas a mais. E hoje a habilitação, né, Wellington, ela não é só a sua liberdade para dirigir, para pilotar. A habilitação, ela é o sustento da família também, porque tem pessoas que querem apostar na direção profissional como uma carreira de vida. Perfeito, a sua reflexão é perfeita, é o que a gente defende também. Primeiro é desonerar o processo de habilitação, simplificar, né, deixar essa burocracia toda de lado e construir uma discussão. Nós temos 28 anos de CTB, né? O Código de Trânsito Brasileiro, ele foi instituído em 97, em 98 ele começou a sua execução em janeiro, então temos um pouco mais de 28 anos. E lá é previsto a educação nas escolas, como você coloca aí. E é algo que não acontece. Hoje um cidadão que se propõe a tirar uma habilitação que é um documento onde você tem que estar apto para ter, igual um brevet para pilotar avião, um arrais para a parte náutica, e nunca aconteceu. O poder público nunca implantou a educação nas escolas, né? E os jovens só têm o contato quando eles chegam na escola para falar sobre regra de circulação, direção defensiva, legislação. A Bahia, nesta leva agora da CNH da gente e CNH da escola, inclusive começou as aulas hoje para 2.000 alunos na escola de tempo integral, né? Vai começar hoje na parte da tarde as aulas iniciais. É essa política que a gente espera do governo, né? Quando você discute a educação, se ela tem valor ou não, se ela é cara, e principalmente o governante sabendo que é caro porque eles impõem essas taxas todas para o cidadão. Wellington, eu estava aqui vendo a estatística também de que mais de 900 mil infrações foram detectadas, né, por pessoas dirigindo sem CNH em 2024, que é o balanço mais atualizado. Imagine, quase 1 milhão de pessoas em 2024 flagradas dirigindo sem habilitação, e até setembro desse ano, que foi o mês passado, já foram 800 mil infrações. É um número cada vez mais crescente. Pessoas dirigindo sem habilitação, pessoas que estão cometendo infrações de trânsito, 20 milhões de pessoas no Brasil, de acordo com a Secretaria Nacional de Trânsito, estão dirigindo sem habilitação. O senhor acredita que isso pode ser um fenômeno de crescimento de números por causa do carecimento mesmo? Do encarecimento das taxas todas, dos laudos e tudo mais? Esse número é assim alarmante, né? Primeiro, a falta de fiscalização. Olha que teve notificações, mas a gente está falando de 20 milhões e repetido várias vezes pela Senatran. Também as taxas, imagine que o nosso serviço de abertura de Renache, que é um cadastro no sistema, cadastrou, sobe para a base nacional, custa R$275. Isso é muito caro, onde no Rio Grande do Sul não se paga nada. O cidadão que vai tirar um processo de habitação não paga nada por esse cadastro. Isso tem que ser revisto, não só a parte burocrática, mas essas imposições, esses penduricalhos, como eu vou chamando, né? Simulador, frequência, isso, e aí tem monitoramento, e tudo isso o cidadão vai chegar um momento que realmente ele não tem como chegou, colapsou, não tem como pagar um processo de habitação de R$2.000, R$3.000. E é o que a gente vem defendendo junto aos parlamentares em Brasília, na frente parlamentar em defesa da educação para o trânsito, na comissão geral, e a gente vem se movimentando, tentando mostrar para o ministro Renan que sucatear o setor de educação
não é a saída, e sim rever as propostas de governo e trabalhar para desonerar realmente o cidadão. Não prometer 80% de redução, onde se você pegasse hoje 1.768, aplicasse 80% de desconto, né, de redução, cairia para 353, mas ele esqueceu de falar dos 1.002 que vão ficar lá para o cidadão pagar. Isso realmente é palanque, é oportunismo para poder falar de educação para o trânsito, que dá tanta visibilidade, né? Tem muita coisa para ser discutida, muita coisa para melhorar, muita transparência que precisa haver para o cidadão, não é não, Wellington? Obrigada por sua entrevista, viu? Vamos seguir acompanhando os desdobramentos disso tudo, para deixar o nosso ouvinte sempre atualizado. Um abraço, meu irmão. Um abraço, Jéssica, obrigado pela oportunidade. O cidadão fica muito atento quando se aproxima as eleições, aí começa a vir aquelas promessas que a gente tem que ter muita atenção. Um grande abraço. Perfeito, obrigado, Wellington.